E aí, eu amo jogos de terror, porém algo que sempre me interessou bastante foram jogos de terror point and click. Eu sempre achei incrível como algo que você só clica e interage com imagens consegue te dar uma sensação genuína de medo ou desconforto. Eu acho que um dos exemplos mais famosos desse gênero seria Frambow. E relaxa que um dia o vídeo dele vai ficar pronto. Então se você gosta de lugares desconfortáveis, cultos bizarros, criaturas estranhas e enigmas esquisitos, seja muito bem-vindo a Invitation. O jogo começa com o carro do protagonista parando de funcionar no meio de uma tempestade. Bem típico de filme de terror dos anos 90. Agora, para completar os clichês de filme de terror, só falta a gente descer do carro nesse lugar extremamente suspeito para buscar ajuda. Pera. Ah, não. Um pouco à nossa frente avistamos o que parece ser uma casa, então o protagonista resolve ir até lá, porque se eles tiverem um telefone a gente vai conseguir chamar ajuda. Porém no meio do caminho tem um carro que apesar de não ter ninguém dentro, por algum motivo ele ainda tá ligado. Mas tudo bem, já que deve ser de algum dos moradores da casa, então não tem por que se preocupar. Na frente do carro nos deparamos com o portão da casa, então é melhor a gente entrar logo pra pedir ajuda. Ok, tem alguma coisa na floresta, e não parece ser humano. Eu obviamente não fiquei lá para descobrir quem ou o que tava gritando, então finalmente chegamos na porta da casa. E quando entramos nela nos deparamos com um lugar bem bonito e confortável. Sério, eu com certeza moraria aqui se deixasse. Enfim, o jogo não deixa eu interagir com nada ainda porque o protagonista quer se apresentar pros donos da casa primeiro. E faz bastante sentido, afinal a gente acabou de simplesmente invadir uma casa no meio do nada. Tem barulho de pessoas conversando vindo da direita, porém quando chegamos lá, não tem ninguém. As vozes estavam vindo de um toca-fitas. O protagonista se pergunta se isso é algum tipo de piada, porém na mesma hora um barulho estranho acontece. E quando voltamos para a área principal, a porta simplesmente sumiu. Obviamente tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa casa, então nosso objetivo a partir de agora é encontrar uma forma de sair daqui. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que quando olhamos pela janela, o protagonista fala que consegue ver alguma coisa grande rondando a floresta. Provavelmente a mesma criatura que a gente escutou lá fora. E eu tô começando a me questionar se é realmente uma boa ideia sair dessa casa. Quando a porta desapareceu, o quadro de fechadura que estava em cima da mesa deu lugar a uma chave. Ela não abre nenhuma das portas aqui embaixo, então eu decidi subir pro segundo andar. Porém, chegando lá em cima, eu me deparei com a sombra de uma criatura humanoide e uma voz que parecia estar invertida. E quando eu me aproximei dela... uma criatura deformada com pernas de bode me encarou e simplesmente trancou a porta. Se restava alguma dúvida se eu queria sair dessa casa, eu acho que ela já sumiu. Aqui em cima nós temos 3 portas, a da direita que tá trancada pelo capiroto, a da esquerda que nos leva para um banheiro e a do centro que quando usamos a chave que pegamos nos leva para um quarto bonito e aconchegante. No banheiro nós temos 2 roupas úmidas dentro da banheira que parecem pertencer a um homem e uma mulher e uma chave presa dentro da pia, mas que só vai ser possível alcançar com algum tipo de ferramenta. No quarto vermelho nós temos um baú trancado, no qual não temos a chave e uma caixinha que precisa de uma combinação específica para ser aberta. Abrir ela não foi muito difícil, eu só precisei prestar atenção no padrão das janelas do primeiro andar e replicar ele na caixa. Então colocando espada, cabeça e prato, ela se abre e nos dá uma chave. Essa chave serve para abrir a porta que estava embaixo das janelas, e ela nos leva para uma espécie de porão escuro. Aqui, além de ser macabro pra caramba, temos 2 coisas interessantes. Um cofre e essas coisas dentro desse jarro. Parecem partes humanas, porém deformadas. É como se tivesse algum tipo de experimento acontecendo aqui. E por algum motivo tem um alicate ali dentro. Se pegarmos esse alicate, vamos conseguir pegar aquela chave do banheiro. Então o protagonista fez o que qualquer pessoa faria nessa situação. Agora é só pegar o alicate e ser feliz. Aquela coisa que tava dentro do vidro se jogou em cima do alicate e não quer mais soltar. Então lá vou eu ter que achar algum jeito de tirar esse bicho de cima do alicate. Bem, talvez esse cofre tenha a solução, né? Pra abrir o cofre eu sofri um pouquinho, não por ele ser difícil, mas sim porque eu sou burro. Eu só precisei usar um processo simples de tentativa e erro e pronto, ele tava aberto. Dentro dele temos várias cartas iguais e nelas estão escrito:
Querido membro da sociedade anfitriã, este convite deverá ser entregue assim que você chegar no templo. Seja pontual. Tá, então pela carta parece que tá acontecendo algum tipo de culto. Talvez essa casa seja esse tal templo? Não dá pra saber direito, mas tem duas coisas estranhas nessa carta. A primeira é que tem o que parece ser um homem-pássaro desenhado nela, e a segunda é que bem no cantinho dela tem um código. Ele com certeza vai ser importante mais pra frente, então eu acabei anotando ele só por precaução. Já que lá dentro não tinha nada de útil pra tirar aquela mão bizarra do alicate, eu comecei a andar pela casa pra tentar achar alguma coisa pra fazer. Até que isso aconteceu. Sim, a porta onde aquele bicho tinha se trancado simplesmente se abriu do nada. Mesmo com medo, eu decidi passar pela porta e lá dentro tinha só outro banheiro normal. Bem quase normal, já que por algum motivo tinha uma espécie de ácido corrosivo ali. Então eu peguei ele, voltei pro porão e joguei o ácido em cima da criatura. Pra minha surpresa, isso funcionou. E funcionou até bem demais, já que não sobrou nada do bicho. Enfim, com o alicate em mãos, eu finalmente posso tentar pegar aquela chave que tava no segundo andar. Então é melhor nem perder tempo e já ir direto pra lá. A porta tá trancada. Sem entender nada, eu decidi voltar pro porão, porém, isso aconteceu. A mesma criatura que tava no segundo andar agora tava aqui embaixo. Então ela correu até mim e não fez nada comigo. O que? Isso foi estranho. Esse bicho tá achando que é o zóio pra sair fazendo pegadinha desse jeito. Enfim, eu voltei pro banheiro e consegui tirar aquela chave da pia usando o alicate. Eu não sei exatamente onde eu uso essa chave, mas talvez seja daquele baú que tava no quarto vermelho. Então eu decidi ir até lá pra checar, só que... o quarto simplesmente mudou totalmente. A única coisa que permaneceu a mesma foi aquele quadro do homem triste. Seguindo nesse corredor bizarro, as paredes vão ficando cada vez mais estranhas, saindo de um quarto aconchegante pra algo irreconhecível, como se esse lugar tivesse abandonado há anos. E no final desse corredor tem uma escada, e quando subimos ela... uma parte da parede parece estar viva e pulsando. O lugar tá cheio de moscas, então nem preciso falar que o cheiro aqui não deve ser dos melhores, né? Não tem muito o que fazer com essa parede, o protagonista só fala que tá com nojo e que isso parece vivo. Do lado direito nós temos um pedaço de um diário em cima do quadro do homem triste, e nesse papel estava escrito... E eu até que me lembro bem. O inverno já tinha coberto toda a área com um grande cachecol cor de neve. O vento passando pelo topo dos grandes pinhais. Eu estava andando para cima e para baixo banhado na luz suave da lareira. A cor quente estava contrastando com os tons safira das cortinas. A escolha que eu fiz aquela noite me abriu todas as portas que até então estavam fechadas. Do lado desse quadro nós temos uma porta com várias cores que podem ser pressionadas. E é meio óbvio que a resposta do enigma tá naquele pedaço de papel, né? Cachecol cor de neve é o branco, grandes pinhais é o verde, luz suave da lareira é o laranja e tons safiras das cortinas é o azul. Apertando eles nessa ordem nós conseguimos abrir a porta. Lá dentro temos apenas uma TV antiga embaixo de uma luz vermelha, e essa TV tá transmitindo a imagem do lugar onde a gente tá, e é isso que ela mostra. Sim, agora não tem duas criaturas, tem duas criaturas me esperando do lado de fora da porta. Essa noite não podia ficar melhor, né? Sem ter muito o que fazer, eu tomei toda a coragem necessária e abri a porta. O quarto voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, quase normal, já que o quadro do homem triste por algum motivo agora tá sem a cabeça. Bem, apesar disso ter sido sim estranho, pelo menos eu consegui chegar no quarto que eu queria pra poder abrir o baú. E acontece que a chave do porão era realmente pra ele. E quando abrimos o baú, nos deparamos com um teclado de 6 teclas. E é meio óbvio que vamos ter que digitar uma senha aqui, né? Lembra daqueles números estranhos que tinha na carta que lemos no porão? Quando digitamos ele aqui, o armário começa a se mexer sozinho, revelando assim uma passagem secreta. O protagonista diz que pode ser uma saída, e eu sinceramente tô disposto a tudo pra sair desse lugar maldito, então eu entrei sem pensar duas vezes. Lá dentro nos deparamos com um elevador antigo.
Sim, o mesmo tipo de elevador da cena do bebê bizarro do Resident Evil 8. Quando descemos dele, o elevador nos leva para o que parece ser uma masmorra escura. Andando um pouco nesse corredor macabro, nos deparamos com uma entrada com várias velas vermelhas na frente. Então quer dizer que alguém esteve por aqui? E eu já nem sei se isso é um bom sinal ou não. Entrando nesse lugar bizarro, eu me deparei com o que parece ser um altar. Não dá pra saber direito o que tá acontecendo, porque mesmo com a lanterna ainda tá bem escuro. Só que quando eu tentei interagir com ele, a minha lanterna começou a apagar. Então, isso aconteceu. Boa noite, você chegou bem na hora. Calma aí, de onde que vocês vieram? Por favor, se mantenha calmo. Nós entendemos que deve ter sido uma noite estressante pra você. Não tenha medo, logo tudo acabará. Nós apenas somos as vozes que convocaram um Red Hunter. A cada 4 anos, todos nós nos reunimos para oferecer 3 oferendas ao Red Hunter. Isso é necessário para ele garantir proteção e prosperidade para nossas famílias. Olha, cara, me deixa embora, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. E mesmo assim, aqui está você, respondendo o chamado do nosso benfeitor. Ele nos disse que as oferendas sempre se apresentariam a nós, guiadas pelo caminho das crianças obscuras do Red Hunter. Você deve ter conhecido elas, as criaturas tiveram que ser criativas para te atrasar, já que a preparação dos outros 2 demorou um pouquinho mais do que o esperado. Pera, como assim outros 2? Meus queridos companheiros, a hora chegou. Preparem o altar. E esse foi Invitationen. Mas o que exatamente aconteceu aqui? Bem, olha, eu vou tentar explicar as coisas com base no que o jogo nos mostrou, então por favor não levem isso como a história 100% do jogo. Se tu tiver alguma visão diferente sobre algo, por favor, coloca aí nos comentários. O jogo começa com o carro do protagonista parando de funcionar, assim forçando ele a continuar a pé e se abrigar em uma casa estranha no meio do nada. Porém, antes de entrar lá, nós avistamos outro carro estragado. Esse carro possivelmente pertencia às outras 2 vítimas que chegaram antes da gente. E aqui começa a ficar estranho, porque o nosso carro estragar não foi só uma coincidência, mas sim obra de uma entidade chamada de Red Hunter. Não chegamos a entrar em contato direto com a criatura, os únicos contatos que tivemos foi o grito do começo do jogo e o vulto que o personagem via ao redor da casa quando ele olhava pelas janelas. Mas é bem provável que essa entidade barra demônio se pareça com um homem metade pássaro, por conta dos desenhos presentes nas cartas do porão e da estátua que os cultistas estavam adorando naquele templo subterrâneo. Os membros desse culto de 4 em 4 anos acabam sacrificando 3 pessoas para o Red Hunter. Assim a criatura garante segurança e prosperidade para suas famílias. E essa coisa conseguir garantir prosperidade, estragar o nosso carro sem nem encostar nele e alterar a forma física da casa como bem entender, mostra que um dos poderes dele é conseguir manipular a realidade em uma pequena escala. E isso é bem bizarro. Bem, os cultistas não fizeram aquelas bizarrices na casa sozinho, eles tiveram a ajuda do que eles chamam de crianças obscuras do Red Hunter. O ritual estava demorando mais do que o esperado, então o trabalho dessas criaturas era nos atrasar e depois nos levar até o templo pra, bem, contratar a gente pro Vasco. Sobre a origem desses monstros, quando fomos pro porão nós encontramos frascos com que pareciam ser partes humanas, porém totalmente esquisitas. E ainda por cima elas estavam vivas. Então eu creio que eles sejam uma espécie de experimento do culto, para servirem como servos totalmente fiéis e ajudarem quando os rituais forem acontecer, igual eles fizeram com a gente. E já que as cabeças são usadas como oferendas, talvez seja isso que acontece com o que sobra dos corpos das vítimas. Eles são transformados nessas coisas bizarras. Pois no jogo tínhamos um monstro nos perseguindo, mas do nada simplesmente sai outro da parede de carne, como se estivesse nascendo. Então talvez isso mostre o momento em que o último corpo do
casal foi transformado. Mas enfim, é só um palpite, então não precisa levar muito a sério. E depois de tudo que passamos, não teve um final feliz ou uma reviravolta onde escapamos. Nós nos tornamos apenas mais uma oferenda entre muitas que aconteceram e estão pra acontecer. O jogo termina com esse final melancólico, com as luzes da casa se apagando nessa noite chuvosa, pra daqui 4 anos elas se acenderem de novo e assim começar mais um filme de terror na vida de 3 pessoas inocentes. E no geral, essas são as coisas mais importantes que valem a pena mencionar mais a fundo. E cara, esse jogo foi muito bom. A ambientação dele é muito bem feita. Esse 3D realista, mas que ao mesmo tempo parece plástico, me lembrou bastante aqueles espaços liminares, ou aqueles locais que você só acaba vendo em sonhos mesmo. Só que dessa vez eu tava jogando, e isso contribuiu muito pra atmosfera do jogo. A forma como as coisas vão acontecendo aos poucos é muito boa. Você realmente tem a sensação de estar descobrindo um mistério aos poucos, a um ponto que você esquece que tá jogando um jogo e começa a se sentir na pele do protagonista e fica pensando qual que vai ser a próxima bizarrice que você vai encontrar. Ele é cheio de detalhezinhos pequenos que você só repara se jogar ele de novo, como por exemplo o jogo várias vezes mostrando o que vai acontecer com você no final através de mensagens secretas na casa, ou coisas mais sutis como as roupas que estavam na banheira do começo do jogo pertencerem ao casal que foi pego antes da gente. Cara, é muito detalhezinho pequeno que faz sua cabeça encher de teorias pra tentar explicar o que tá acontecendo. Eu acho que eu não vou conseguir passar exatamente como é a experiência de jogar Invitation, nem pelo fato da sensação de jogar ele ser extremamente específica. Mas olha, esse jogo roda até em uma batata pelo fato do 3D dele não ser renderizado em tempo real. Então tu consegue jogar ele literalmente do seu navegador. Então entrem no site oficial dele, joguem e me contem nos comentários como foi a experiência de vocês. Pois mesmo assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que vocês ainda vão ter algo de novo para compartilhar sobre ele aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e te vejo quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.